Bom, nesse momento, queria convidar os irmãos a abrirem em 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19. Obrigado, meu irmão. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel, e hoje o meu desejo é que a gente visse aqui os versículos de 9 a 40. É muita expectativa? Né? Vamos conseguir? Não sei. Mas nós vamos nos manter dentro do horário, tá? Então nós vamos até onde o Senhor nos permitir. Mas se Ele nos permitirmos até o verso 40, assim o faremos. Vamos olhar agora o verso 9. Vamos ler só o verso 9. E aí você deixa sua Bíblia aberta e nós vamos continuar vendo o restante dos versículos ao longo da exposição. Diz assim a palavra de Deus. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado por termos a Tua palavra. Ó Senhor, quão preciosa é a Tua palavra. Há povos que ainda não possuem a Tua palavra. Ela ainda não foi escrita na linguagem deles. Mas o Senhor nos deu o privilégio de termos a Tua palavra traduzida para a nossa língua, podermos ler, meditar, aprender sobre os grandes feitos do Senhor e recebermos aqui, Senhor, direção para as nossas vidas, salvação. Na Tua palavra nós encontramos aquilo que pode nos tornar sábios para a salvação. Obrigado pela Tua palavra. E eu te peço que o Santo Espírito possa operar hoje profundamente nas nossas vidas, por meio da Tua palavra. Nos abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não existe vida sem desafios. Os desafios, eles fazem parte da nossa existência aqui nessa terra. Sejam os indivíduos mais pobres e sem oportunidades, sejam aqueles mais bem-sucedidos que nós possamos conhecer, todos eles vão passar por desafios. A vida de uma grande autoridade, com muito poder concentrado nas suas mãos, e a vida do mais simples funcionário na menor posição de uma empresa. Essas duas vidas têm em comum o passar por desafios. Todos nós vamos enfrentar desafios. É claro que nem todos os desafios vão ser iguais. Nós vamos, às vezes, encarar desafios bem diferentes, dependendo das circunstâncias das nossas vidas, das oportunidades na nossa vida. Mas existem alguns desafios que eles são universais. Existem alguns desafios que passam pela vida de todos nós. Desafios com os quais nós podemos nos identificar. E aqui, meus irmãos, nós temos a história de Davi. E nós já vimos que Davi, ele era um rei, um servo de Deus, apesar de todos os pecados que nós já aprendemos aqui, né, sobre alguns desses pecados de Davi ao longo das exposições. Apesar de tudo isso, Davi, ele era um homem de Deus e passava por desafios. Ele acabou de passar por um grande desafio. Ele teve que enfrentar no campo de batalha seu próprio filho, com um exército grandioso, muito maior do que o exército de Davi. Bom, agora Davi venceu. E Davi tem a chance de voltar ao trono.
ele que havia fugido do trono para salvar a sua vida, para salvar aqueles que estavam com ele. Ele agora tem essa oportunidade de voltar para o trono. Deus está trazendo ele de volta ao trono, porém não sem desafios. Davi vai enfrentar alguns desafios aqui. E eu penso que há pelo menos 4 desafios nesse texto, com os quais nós podemos nos identificar também. Davi teve de enfrentá-los, e cada um de nós também vamos ter de enfrentar desafios assim na nossa própria vida. Que desafios são esses? Eu quero começar apresentando para vocês o primeiro desafio, o desafio da reconciliação. Nós vimos aqui o verso 9, mas eu quero que você olhe comigo o verso 8, tá? O texto diz assim: Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Nós vimos esse versículo no domingo passado. Paramos aqui, mas o versículo ele ainda não terminou. Ele diz assim: Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Note aqui um detalhe importante, tá? Nós vimos o texto terminar com Davi sentado agora, depois de ser exortado por Joabe, sentado ali na entrada da cidade, e o exército se voltando para Davi, aqueles homens que estavam com Davi, né, se alegrando, porque é como se o rei estivesse de volta ao seu trono. Ele ainda não estava no trono de Jerusalém, mas aquela postura dele sentado diante do seu exército é como se o rei já tivesse voltado ao seu trono. Porém, agora há uma mudança de foco. É como se a lente do autor aqui, que estava focando em Davi e no seu exército, ela se volta para mostrar agora o que estava acontecendo com os exércitos de Israel. Com aqueles exércitos liderados por Absalão que tinham atacado Davi. O que está acontecendo com esses exércitos? Eles estão fugindo. Estão fugindo para as suas cidades. Isso mostra o quê? Davi venceu essa batalha. Mas Davi ainda precisa restaurar o seu relacionamento com o restante das tribos de Israel. Ele estava ali sozinho com um pequeno exército. Absalão conseguiu levar todas as tribos de Israel a ficarem contra Davi. Davi está vitorioso com seus soldados, mas os exércitos de Israel estão fugindo para longe de Davi, voltando para as suas casas. E a pergunta que fica é: o que vai acontecer agora que Davi derrotou Absalão? Ele vai voltar a reinar sobre todo Israel? Ele vai conseguir superar o desafio da reconciliação e agora ter todas as tribos de volta do seu lado? Essa é a grande questão. Vamos olhar os versos 9 e 10. O texto diz assim: Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? O que está acontecendo aqui nas tribos de Israel? A notícia estava se espalhando. Davi venceu a batalha. Absalão, que tinha sido ungido rei, está morto. O que nós vamos fazer agora? Essa era a pergunta das demais tribos. Nós vamos trazer Davi de volta? Essa era uma questão aqui que ainda estava indecisa no coração do povo. Há alguns elementos aqui no texto. Primeiro, o povo que espalhava a notícia da vitória de Davi, eles começaram a lembrar de como Davi foi aquele que no passado tinha libertado eles das mãos dos inimigos, especialmente aqueles que mencionam os filisteus. Davi foi que trouxe essa grande vitória sobre os filisteus. Eles lembravam de como eles haviam traído Davi também, ao colocarem Absalão como rei no seu lugar. Outra coisa ainda, eles tratam Davi como rei. Eles falam: nós não vamos trazer de volta o rei? Então eles ainda entendem que Davi é o verdadeiro rei. Mas ainda estão discutindo sobre o assunto. Vamos trazer de volta?
Não vamos trazer de volta? Essa é uma grande interrogação sobre qual vai ser o destino de Davi. Ele voltará a reinar ou não? Ok? Então, há uma desconfiança na relação entre Davi e as tribos. E essa desconfiança, essa incerteza, nós vamos trazer Davi de volta ou não, ela se deve a alguns fatores. Provavelmente, algumas perguntas se passavam na cabeça de muitos naqueles dias. Uma dessas perguntas: será que Davi vai trazer retaliação sobre aquelas lideranças que ficaram contra ele? Lembra, cada uma das tribos tinha os seus líderes. Esses líderes apoiaram quem? Absalão. Se Davi vai ser trazido de volta, como é que ele vai lidar com essas lideranças que o traíram? Ele vai retaliar? Essa é uma questão. Davi vai tirar todo mundo das suas posições e colocar outras pessoas no lugar? Como Davi vai lidar com isso? O que ele vai fazer com os traidores? Quando Absalão conseguiu cumprir o seu plano, o texto bíblico disse que ele tinha roubado o coração do povo. O coração que antes era por Davi tinha sido roubado por Absalão. A questão agora é: Davi vai conseguir reconquistar o coração desse povo? Haverá reconciliação? Essa é a pergunta. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Reconciliação fala de um relacionamento rompido. Só há reconciliação porque primeiramente houve um rompimento na relação. Aqui envolve duas partes darem passos uma na direção do outro em busca de restaurar aquele relacionamento que havia sido rompido. É um desafio, reconciliação. É um desafio especialmente por causa do nosso orgulho. Nós olhamos muito para nós. Nós pensamos muito apenas nos nossos próprios direitos, nos nossos próprios interesses, no que eu vou ganhar, no que eu vou lucrar, no que fizeram contra mim, em como eu não fui valorizado, em como eu não fui respeitado, em como eu não fui amado. Eu e mais eu. É isso que enche o nosso coração. Orgulho. Para que a gente possa buscar a verdadeira reconciliação, portanto, o desafio é passar por cima do nosso orgulho. É olhar para o outro não apenas como uma peça que eu posso usar para os meus interesses quando eu tenho vontade e que eu posso descartar quando eu não quero mais. Mas é olhar para o outro e pensar no bem do outro. E estar disposto a dizer não para mim. Estar disposto a me colocar numa posição em que eu também preciso agora de perdão. Em que eu também preciso agora reconhecer os meus erros. Como temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Achamos que acertamos sempre. E mesmo quando vemos que erramos, tentamos dar desculpas, queremos encobrir, não queremos que as pessoas vejam a nossa imagem arranhada. E tudo isso atrapalha a reconciliação. Mas, meus irmãos, nosso Deus é o Deus da reconciliação. O nosso Deus nunca erra, nunca pecou e ainda assim deu passos na direção nossa. Nós pecadores, nós inimigos. Ele deu passo na direção de restaurar um relacionamento que foi quebrado e rompido por quem? Por nós. A culpa foi toda nossa. Mas enquanto corríamos para longe dele, nos rebelando no nosso pecado, ele foi atrás de nós. Ele deu o passo na direção da reconciliação. E agora que ele nos alcança, ele nos chama para quê? Para sermos ministros da reconciliação. Olha que missão maravilhosa. Nós que fomos reconciliados com ele, agora temos que ser instrumentos nas mãos dele para promover reconciliação.
A pergunta para nós é: como é que eu posso ser um instrumento de reconciliação nas mãos do Senhor, quando eu mesmo não estou pronto para perdoar ninguém? Quando eu mesmo endureço o meu coração, luto para não mostrar arrependimento, quando eu mesmo sou incapaz de pedir perdão, de dizer pequei, errei, me perdoe, me desculpe. Como é que eu posso dizer que fui reconciliado com Deus e sou incapaz de dar passos na direção de me reconciliar com os meus irmãos? Eu cometi uma ofensa de magnitude cósmica, porque foi contra o Deus soberano, imenso, eterno. E eu, um pecadorzinho desse tamanho diante desse Deus, que fui reconciliado, me indisponho a buscar reconciliação com outros pecadores. Me indisponho a pedir perdão, a aceitar perdão, a demonstrar perdão. Oh, meus irmãos, lembre-se disso. O Senhor nos reconciliou com Ele. Isso custou um preço muito alto. Celebramos hoje a ceia do Senhor aqui. Custou a morte do Filho de Deus numa cruz sangrenta, bebendo o cálice da ira de Deus no nosso lugar pelos nossos pecados. Custou um preço alto demais. Ele agora nos chama a sermos ministros da reconciliação. Alguém com quem você precisa se reconciliar. Aproveite esse momento hoje. Aproveite e traga a memória pela ceia do Senhor. Alguém a quem você precisa pedir perdão. Alguém para quem você precisa liberar perdão. Aproveite esse momento hoje. Não perca essa oportunidade. Se o Senhor, Ele move o teu coração. Se o Senhor traz à sua mente essas verdades, clame a Ele. Tire um tempo para clamar a Ele. Ó Pai, me ajude a perdoar, porque o Senhor já me perdoou de uma dívida tão grande. Ó Pai, me ajude a pedir perdão. Eu que recebi tanto perdão do Senhor. E quando você sair daqui, busque resolver essa questão diante do Senhor. Bom, Davi precisa se reconciliar com as tribos de Israel. O que vai acontecer? Olha comigo os versos de 11 a 13. O texto diz assim: quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. Meus irmãos, Davi recebe as notícias de que as informações sobre a sua vitória e a morte de Absalão agora estão correndo pelas tribos de Israel e que eles estão agora discutindo. Trazemos o rei de volta? Não trazemos o rei de volta? O que nós vamos fazer? Bom, ele sabe que há apoio, tem gente querendo ele de volta, mas ele sabe que ainda há muito impasse. Existem desafios ainda para que essa reconciliação aconteça. Ele então se antecipa. Ele dá o primeiro passo na direção de buscar essa reconciliação. E ele começa por quem? Por Judá. Por que ele começa com Judá? Primeiro, Judá era a própria terra de Davi. Davi era da tribo de Judá.
Então é lógico que seja para ele mais propício buscar primeiramente Judá. Segunda questão. Ele tinha sido rei de Israel, mas antes de ser rei de Israel, ele foi rei por alguns anos, primeiramente de Judá. Judá foi quem primeiro reconheceu Davi como rei. E só depois é que Davi foi reconhecido como rei de toda Israel. Terceira questão. Os sacerdotes, Zadok e Abiatar, eram seus aliados. E eles poderiam aqui tentar influenciar a liderança de Judá a receber Davi de volta. Agora, talvez houvesse um grande desafio aqui, e esse desafio fosse Amasa. Quem era Amasa? Amasa tinha sido comandante do exército de Absalão. Amasa, então, de um grande líder, comandante militar de Judá, agora seria visto como? Como um traidor de Davi. Se Davi voltasse para Judá, o que seria de Amasa? Essa deveria ser uma preocupação no coração de Amasa. Ele sabia que talvez ele receberia o quê? Retaliação. E talvez Amasa pudesse usar toda a sua influência, todo o seu poder como comandante do exército, para convencer a liderança de Judá a não receber Davi de volta. E o que Davi faz aqui? Davi promete sob juramento diante de Deus que Deus me castigue se Amasa não for feito agora comandante do meu exército. O comandante era Joabe, mas Davi agora diz, eu vou colocar Amasa no lugar de Joabe. E ele lembra a Amasa também do relacionamento que eles tinham de sangue. Amasa, ele era primo de Davi. Você pode ler sobre isso depois, se quiser, em 2 Samuel, capítulo 17, verso 25. Tá? Bom, Davi, ao propor isso para Amasa, ele também está dando o tom de como vai ser o seu relacionamento com aqueles que o traíram. Davi vai buscar reconciliação. Ele não vai trazer retaliação, ele vai buscar reconciliação. Como ele está tratando Amasa, é um exemplo para todos os outros. Ok? Bom, ainda há mais uma questão aqui. Davi parece argumentar com Judá que seria uma grande mancha na honra de Judá se todas as outras tribos viessem procurar Davi. E só no final, depois de todos, é que Judá viesse atrás dele. Por quê? Porque Judá era sua tribo. Judá eram seus parentes. Então Davi aqui ele ainda pressiona a autoridade de Judá para que o recebam de volta como rei. Alguns comentaristas até acham que talvez Davi aqui foi muito duro, foi muito áspero. Mas será que o plano de Davi deu certo? Olha comigo o verso 14. O texto diz: as palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Deu certo o plano de Davi. Davi, unanimemente, ele recebe aqui apoio completo. Ele pode voltar para ser rei. Ele pode trazer todos os seus servos. Então Davi agora, ele vai iniciar o seu retorno. Ele vai iniciar aqui a sua saída do exílio, esse tempo de fuga no deserto. E ele vai voltar novamente ao trono de Israel. E ele vai ter alguns encontros no caminho, alguns encontros desafiadores também. Nós vamos já ver, tá? Mas agora, olha o verso 15. O texto diz: então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Pronto. Aqui, Davi chega na fronteira, ele vai ter que atravessar o Jordão. Os homens de Judá já estão lá para recebê-lo, assim como eles disseram que o receberiam como rei. Alguns detalhes no texto parecem indicar até que houvesse ali uma grande cerimônia para receber Davi. E há uma questão aqui importante. A menção a Gilgal. Por que Gilgal? Gilgal era uma região muito marcante na história de Israel.
Quando o povo chegou para ocupar Israel, eles se reuniram primeiramente ali em Gilgal. Gilgal sob a liderança de Josué. Mas Gilgal, no livro de Samuel, 1 Samuel especialmente, Gilgal ele vai marcar muito a vida de Saul, o primeiro rei de Israel, o rei antes de Davi. Foi ali em Gilgal que Saul ele foi primeiramente confirmado por todos como rei de Israel. Mas foi ali em Gilgal também que Saul foi rejeitado por Deus como rei por causa da sua desobediência. E nós vamos ver aqui, irmãos, no texto, várias pessoas mencionadas que parecem trazer conexão exatamente com Saul. Olha comigo, por exemplo, agora os versos de 16 a 18. Só até a primeira parte do verso 18. Diz assim: Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Vou olhar aqui alguns detalhes, tá? Quem é que apareceu aqui junto com o povo de Judá? Vocês imaginem a cena, não é? Vários representantes de Judá migrando até aquela região de Gilgal para receber Davi. E enquanto eles passavam, a notícia se espalhava mais ainda. Davi está voltando, Davi está chegando. E algumas pessoas então se juntam a esses homens de Judá para também receber Davi. Pessoas de outras tribos aqui, certo? Primeiro, nós temos a menção de 1000 benjamitas. Qual era a tribo de Saul? Qual era? Tribo de Benjamim. Então, veja a primeira conexão aqui com Saul, não é? A verdade é que Davi, ele vai ter que atravessar uma região dos benjamitas para chegar até Judá. E aqui esses 1000 benjamitas, essa quantidade aqui já mostra que há apoio em Benjamim para esse retorno de Davi. Tem aqui um grupo maciço de representantes de Benjamim, tá? O que mais? Nessa ocasião, algumas pessoas aproveitam a oportunidade para buscar aqui um momento particular com o rei Davi. Algumas pessoas, especialmente, talvez, que tivessem uma posição de importância, de destaque dentro da sociedade, e eles vão aproveitar para ter esse momento de conversar com o rei. Quem mais que aparece? Primeiro, Simei. Quem é Simei? O texto diz também que ele é um benjamita. Ele também é da tribo de Saul. Mas nós já vimos Simei antes aqui no livro de 2 Samuel. Simei é aquele que apareceu jogando pedras em Davi, pedras no exército de Davi, amaldiçoando Davi, quando Davi estava fugindo de Absalão. Quando Davi passou por aqui também, pelo território de Benjamim, ali estava Simei, gritando as maiores atrocidades. Davi, você é um homem de sangue, Deus está te amaldiçoando, Ele vai te punir pelo que você fez contra Saul, um partidário de Saul. Aparece aqui Simei, tá? Quem mais que aparece? Ziba. Quem era Ziba? Ziba tinha sido criado de Saul. E quando Davi decidiu que ele ia mostrar bondade para algum descendente de Saul que tivesse sobrado, ele encontrou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. E o que ele fez com Mefibosete? Ele mandou chamar Ziba, colocou Ziba agora como um servo de Mefibosete, que administraria os territórios de Mefibosete. Davi dá de volta para Mefibosete todo o território que tinha pertencido a Saul. E o administrador agora é Ziba, com seus filhos e os seus servos, que a gente está vendo aparecer aqui de novo, tá? Bom, Ziba, ele já tinha aparecido antes na história, também naquele momento da fuga de Davi. Quando Davi estava fugindo de Absalão, ele se encontrou com Ziba, que trouxe mantimento para Davi, comida para Davi e para o seu exército. Ok. Todos eles aqui têm algum tipo de conexão
com Saul. Mas eles se mostram como diante do retorno de Davi? Completamente solícitos. Estão prontos para receber Davi. Prontos para servir Davi. Fazer o que Davi quisesse. É o que diz o texto. É interessante que Simei e Ziba aqui, parece, eles até pulam no rio logo na frente. Eles passam adiante. Eles estão aqui numa grande expectativa. Eles querem estar logo com Davi e mostrar para Davi: olha como nós queremos receber você de volta. Olha como nós queremos servir você, Davi. Por quê? Por quê? Por que que um homem como Simei, que antes tinha até jogado pedra em Davi, está tão disposto assim a servir Davi? Será que há interesses escusos aqui? E Ziba? Será que Ziba está só querendo mostrar de novo como ele é leal a Davi? Ou tem algo por trás de tudo isso aqui? Nós vamos ver. Mas antes, nós chegamos aqui então no nosso segundo desafio, tá? E eu acho que a mensagem de hoje vai ficar só até o segundo desafio, ok? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. O segundo desafio é como lidar com os inimigos. Davi agora está diante de pessoas que se mostraram suas inimigas. Pelo menos Simei se revelou como um inimigo declarado. A tribo de Benjamim também ficou contra Davi ao lado de Absalão. Todos eles conectados com Saul, que foi um grande inimigo de Davi. Como Davi vai lidar com os inimigos? O fato é que Jesus, o filho de Davi, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, ele nos ensinou que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Amar os inimigos não é se apaixonar pelos inimigos, não é? As pessoas estão ali querendo o meu mal a todo custo, mas de repente, em obediência a Jesus, eu vou olhar para essas pessoas que só buscam o meu mal e eu vou dizer o quê? Olha como são bonitinhos os bichinhos, né? Tão maravilhosos. Olha, aquele líder daquela gangue que está doido para me matar e roubar a minha casa. Eu vou amar meus inimigos, olha como eu amo. Acho ele tão bonitinho. Tão legal, né? É isso que significa amar os inimigos? Não. Jesus dá exemplos práticos de como nós deveríamos amar. Amar não envolve apenas sentimentalismos. Amar envolve você buscar ter atitudes que visam o bem do outro e não apenas os seus próprios interesses. Então isso significa que eu vou buscar o bem até mesmo daqueles que querem o meu mal, ok? E o bem de um inimigo, buscar o bem de um inimigo, às vezes, pode significar buscar deter aquele inimigo que está caminhando na direção de destruição para a sua própria vida e a vida de outros. E apresentar o evangelho da graça para ele. Jesus vai dar exemplos do tipo, olha, se alguém te chamar, te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Dá a outra face. O teu inimigo está passando necessidade, dá o que comer. São exemplos práticos de como eu mostro uma bondade, buscar o bem, mesmo daqueles que procuram o nosso mal. Jesus nos chama a orar pelos que nos perseguem. Orar para que Deus mude a vida deles. E de inimigos eles se tornem o quê? Nossos irmãos. Irmãos em Cristo. Mas como é que Davi ele vai lidar com os inimigos aqui? Há pelo menos 2 pessoas, particularmente, que vão se apresentar diante de Davi, que são encaradas por Davi como inimigos. A primeira delas é Simei. Olha como Davi vai lidar com Simei, versos de 18 a 20. Metade final do verso 18 e até o verso 20. Diz assim: Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei. Ele disse que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei
meu Senhor. Bom, Simei se apressa a pedir perdão a Davi. Simei certamente sabe que sua vida depende disso. Ele sabe quão monstruosamente ofensivo ele foi quando Davi estava naquela situação a mais difícil, sendo perseguido pelo próprio filho, completamente desanimado, chorando. E Simei ali estava tentando aumentar o seu fardo, lançando pedras, clamando por maldição contra Davi. Então Simei se apressa a pedir perdão, a se mostrar arrependido. Será que ele estava arrependido mesmo? Ou será que ele apenas se mostra interesseiro, querendo aqui preservar a própria vida? O texto não deixa claro para nós. Mas independente quais eram as motivações de Simei, ele fez esse pedido de perdão do jeito certo. Olha aqui. Primeiro, ele tinha pecado publicamente contra Davi. E quando ele vai pedir perdão para Davi, ele faz publicamente também o seu pedido de perdão. Ele assume responsabilidade pelos seus atos. Ele assume o meu crime contra o rei. O meu pecado, eu pequei. Ele assume responsabilidade. Ele não tenta justificar os seus atos. Infelizmente, muitas pessoas colocam um pedido de perdão por água abaixo, tentando se justificar. Quando você chega para alguém e diz assim, me perdoe. Mas, esse mais acabou com tudo. Mas, veja bem, é porque você não entendeu. Me perdoe. Eu estava fora de mim. Você está querendo botar a responsabilidade em quem? Estava muito calor naquele dia, né? Aí era calor demais e eu... Por isso que eu agi assim. A culpa é do calor, não é minha. Mas... aquela pessoa foi que me disse para eu fazer isso, aquilo. Filho de Adão. Filho de Eva, não é? Adão, quando confrontado pelo Senhor, ao invés de pedir apenas perdão, pequei, Senhor, o que ele faz? Foi a mulher que tu me deste. Ele transfere a responsabilidade. Transfere para a mulher. Transfere para o próprio Deus. Ó, Senhor, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, não tinha nada disso tinha acontecido. A culpa é do Senhor. Vivia aqui no jardim, ó. Se aparecesse a serpente para mim e perguntasse, Adão, você sabe o que é um problema? Eu dizia, problema? Problema? Não sei o que é problema. Mas aí Deus apareceu para mim e disse, pois agora eu vou te dar um, Adão. Passa essa costela para cá, né? E Eva? Senhor, foi a serpente que me enganou. Também transfere responsabilidade. Simei não faz nada disso. Ele simplesmente assume a sua responsabilidade. Outra coisa, Simei chama o pecado de pecado. Ele chama o pecado pelo nome. Ele não tenta minimizar, dizendo assim, olha, foi um escorregão. Também assim não foi nada tão grave, não. Ele diz, pequei. Foi um crime que eu fiz. Pequei. Reconheço o meu pecado. Nossa, não, foi só uma mentirinha, uma brincadeirinha boba. Não chamamos pecado de pecado. Mas tem uma coisa que eu acho engraçado aqui em Simei, né? Nesse pedido de perdão dele, nesse desespero, ele diz assim para Davi, ó rei, não pense mais nisso. Apague isso da sua cabeça, se esqueça que eu fiz isso contra o Senhor, o meu rei. Ok? Bom, mas tem uma coisa interessante. Simei diz que ele é o primeiro da tribo de José a vir procurar Davi. Mas peraí. Simei tinha sido apresentado antes aqui no texto como pertencente a qual tribo?
Quem lembra? Qual era a tribo? Qual? Até beber água. Qual? Tribo de Benjamim. Acharam, né? Demorou um pouquinho, mas acharam aí na Bíblia, né? Pronto, tribo de Benjamim. Como é que ele está dizendo agora que é da tribo de José? Quem era a tribo de José? A tribo de José, na verdade, eram duas tribos, tá? Era a tribo dos filhos de José. Manassés e Efraim. Essas tribos, elas ficavam vizinhas à tribo de Benjamim. Então é provável que Simei, ele tivesse parentesco com essas tribos. Ele tivesse ali conexões também com essas tribos. E por que ele então não se apresenta a ele mesmo como da tribo de Benjamim, mas ele diz, eu sou da tribo de José. Sou o primeiro da tribo de José procurando. Primeiro, provavelmente, porque agora que ele está em maus lençóis, ele tenta se desconectar dos inimigos antigos de Davi, né? Tenho nada com Saul. Ele que tinha dito, ó, tu é um homem de sangue, porque derramou o sangue de Saul. Agora, tenho nada com Saul, né? Você é da tribo de José. E segundo também, porque ele tenta mostrar para Davi que apoio da tribo de José vai vir para Davi. Ele é o primeiro. Mas ele é o primeiro por quê? Porque virão outros. Talvez aqui até esteja subentendido que ele esteja dizendo o seguinte, através da conexão dele, das influências dele, dos parentescos dele, ele vai procurar também apoiadores para Davi entre as tribos de Manassés e de Efraim. Bom, como é que Davi agora vai responder a esse pedido? Vamos olhar o verso 21. O texto diz assim. Então Abisai, filho de Zeruia, disse, Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Antes de Davi poder responder qualquer coisa, aparece logo aqui Abisai. Abisai, filho de Zeruia. Ele era irmão de quem? De Joabe. E ele era também comandante de uma parte do exército de Davi. Ele era sobrinho de Davi. E ele toma frente aqui e ele diz como é que tem que ser resolvida essa questão. Ele e o irmão dele resolvem tudo muito rápido, né? Na ponta da faca. Então, na hora que aparece ali o Simei pedindo perdão, Abisai, se não fosse ele, era o Joabe que ia fazer do mesmo jeito. Puxa logo a faca e diz assim, olha a faca, a gente tem que resolver isso aqui com a faca, né? Vamos matar Simei. Pronto. Antes de vermos como é que Davi vai reagir a isso, deixa eu só falar sobre uma expressãozinha que Abisai usa. Ele diz o quê? Que ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Pense numa expressão que tem sido mal usada nos nossos dias, não é não? Não toque no ungido. Já ouviu isso daí? Pronto. O que é esse negócio de ungido do Senhor? Ungir é você passar óleo, ok? E por que tinha a ver esse negócio de óleo aqui? Irmãos, tinham pelo menos 3 funções dentro de Israel que elas eram reconhecidas publicamente. A maneira de reconhecer essas funções publicamente era por meio de derramar óleo sobre a cabeça. Um era o rei, o outro era o sacerdote e o outro era o profeta, ok? Então, esses 3 aqui, eles eram ungidos. Essa unção mostrava publicamente o quê? Essa pessoa agora, ela tem o direito de ocupar essa função. Ela tem as responsabilidades de ocupar essa função. Agora é um rei, agora é um sacerdote, agora é um profeta. Essa unção com óleo, ela também simbolizava a ação do Espírito Santo de Deus. Seria o seguinte, era como se ele dissesse, ao derramar esse óleo, ele dissesse assim, o poder capacitador de Deus foi dado a essa pessoa, poder do Espírito Santo, para quê? Para que ela possa ocupar bem essa função. Ela possa ser dirigida pelo Senhor e Israel seja abençoado por meio do ministério dessa pessoa. Então era isso que acontecia aqui, tá? Agora, unção aqui não era sinônimo de que uma pessoa jamais seria questionada na sua função. Por quê? Porque do mesmo jeito que ela foi ungida, foi ordenada para ocupar aquela função, ela podia perder a legitimidade daquela função.
por causa dos seus pecados. Não foi isso que aconteceu com Saul? Saul foi ungido, ou seja, que ele foi ordenado para ser o rei de Israel. Mas por causa dos pecados de Saul, Deus foi lá e ungiu outra pessoa no lugar de Saul. Davi repreendeu Saul quantas vezes? Mostrando que Saul estava errado. O próprio Davi, ele quando pecou, ele sabia disso. Lembra que o espírito se ausentou de Saul? Aquilo era o quê? Deus rejeitando Saul. Deus mostrando para todos que ele, embora tivesse sido colocado naquela função, oficialmente, ele agora estava sendo rejeitado por Deus. Não tinha mais a aprovação de Deus, nem a sabedoria de Deus. E Davi, quando peca e se arrepende, no Salmo 51, ele vai dizer o quê? Senhor, não retires de mim o teu espírito. O que ele está pedindo? Senhor, não tire de mim a capacitação para ser um bom rei para Israel. Um rei que possa abençoar o teu povo. Um rei que possa cumprir corretamente a minha função. No Novo Testamento, nós não encontramos mais ninguém, nenhuma autoridade, nenhum oficial, sendo apresentado como ungido. No Novo Testamento tem um só que é ungido. É Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele é rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. É o chamado tríplice ofício de Cristo, tá? E o Novo Testamento vai dizer que todos os crentes receberam agora o quê? A unção do santo. Porque todos nós estamos em Cristo Jesus, no ungido. Cristo significa ungido. Cristo significa Messias, tá? Então, deixa eu só explicar isso aqui. A palavra aqui, para ungido, é a palavra Mashiach, palavra hebraica, que significa Messias. Isso é em hebraico. Quando traduziram para o grego, como é que traduz Mashiach para grego? Traduz como Christos. Ok? Então imagina uma palavra, Deus. Em português, Deus é Deus. Aí a gente vai traduzir agora para inglês. Como é que fica? God. Ok? Vamos traduzir para árabe. Como é que fica? Allah. Ok? Mas é a mesma palavra. Aqui, Mashiach vira Christos. Então, se você achava que Cristo era o sobrenome de Jesus, não é, né? Significa ungido. É o rei. Ok? Então, irmãos, não caia na onda desses aí que ficam dizendo assim, ó, quando você faz qualquer crítica, você vê o camarada, ele está liderando uma igreja, por exemplo, e está fazendo tudo errado. Aí você vai, às vezes, na maior boa vontade, né, com toda a educação do mundo, dizer, está errado. E a pessoa vai dizer assim, não toque no ungido. Não pode criticar o ungidinho do Senhor, né? O bichinho. Não é ungido, tá? É mungido. Mungido, está lá só mungindo lá no meio do povo de Deus. Pode criticar, né? Com educação, tá? Mas enfim. Então, não caia nessa. Mas vamos voltar aqui. E só um detalhe. Não vi ninguém no Novo Testamento que derramaram óleo na cabeça para virar pastor, para virar apóstolo, para virar qualquer outra coisa. Óleo no Novo Testamento ainda a gente encontra sendo passado em gente que está doente. Então talvez algum desses ungidos aí precisa, né? Tão doentes, né? Precisa aí de um óleo mesmo. Mas voltando, vamos olhar agora como é que Davi vai lidar com isso, versos de 22 a 23. O texto diz assim. Davi respondeu, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento, você não será morto. Pronto, a resposta de Davi agora a Abisai. E ele não diz só para Abisai, né? Ele diz filhos de Zeruia. Então ele está incluindo Joabe aqui também, que ele sabe que Joabe pode até não ter dito nada, mas estava ali. É isso aí, Abisai, né? Vamos matar mesmo esse Simei. Pronto. A resposta de Davi aqui é o quê? Rapaz, vocês estão querendo me prejudicar? Como é que vocês fazem uma proposta dessa? Você está contra mim, é? É basicamente isso que Davi está dizendo. Davi entende o quê? Hoje é um dia festivo. Eu estou voltando a ser rei. Não é dia de morte. Agora, aqui, irmãos,
Talvez haja um outro interesse da parte de Davi. Davi aqui parece estender perdão para Uzai. Ele não diz eu te perdoo, mas sob juramento ele se compromete o quê? Você não será morto. Você não vai morrer. E a questão é que no final da vida de Davi, quando ele passa o bastão para Salomão, ele vai dizer para Salomão o quê? Salomão, eu vou morrer, mas você não deixa... Falei foi Uzai, foi Simei, né? Simei. Você não deixe Simei morrer sem derramamento de sangue. O que ele está dizendo? Eu prometi que eu não ia matar, eu não vou matar ele não, tá? Mas você deu um jeito aí de fazer justiça lá com o que Simei fez contra mim, e aí você resolve o problema aí com Simei. O que parece que talvez esse perdão aqui de Davi, se é que ele deu um perdão, talvez não fosse um perdão genuíno da parte de Davi. Ok? Então o que Davi queria ao permitir que Simei continuasse vivo diante de tudo que Simei já havia feito? Antes de dizer para você, só lembrar uma coisa. O que é perdoar? Já que a gente falou hoje de reconciliação, de perdão, o que é perdoar? Pastor, perdoar é esquecer. Olha que coisa maravilhosa. E como é que você faz isso? Você clama a Deus, Senhor, perdoei hoje, me dá o dom da amnésia. Espírito Santo de Deus, vem com aquela luzinha do MIB, apaga as minhas memórias. Só quem é mais antigo, né, que assistiu o MIB aí. Mas enfim, o que é perdoar? Esquecer? Irmãos, o texto diz que Deus colocou os nossos pecados no mar do esquecimento. Deles não se lembra mais. Oxe, já apagaram alguma coisa na memória de Deus? Deus não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Como é que é esse perdoar? Perdoar, irmãos, não é esquecer no sentido de apagar da sua memória. Tem gente que diz assim, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Se você for esperar esquecer para perdoar, você vai perdoar nunca. Ok? Perdoar significa tratar como se tivesse esquecido. Perdoar significa não lançar mais no rosto. Não usar mais como uma arma contra a pessoa. Se eu perdoei, eu ainda me lembro. Mas eu não vou usar mais isso contra aquela pessoa. Afinal de contas, eu não perdoei. Ela chegou para mim e me pediu perdão, porque eu fiz isso e isso. Eu te perdoo, então não vou mais usar isso contra você. Não vou mais usar. Posso usar outras coisas que você vai fazer depois, né? Vai precisar pedir perdão de novo. Aí eu não vou mais poder usar de novo se eu perdoar. Mas perdoar significa o quê? Não posso mais usar isso contra alguém, ok? E o fato de Davi ter usado isso contra Simei lá na frente, parece indicar realmente que ele não perdoou de fato, certo? Bom, talvez Davi tenha entendido que o pedido de Simei aqui não era um pedido sincero. Simei era apenas um aproveitador, tentando levar vantagem da situação, e por isso mesmo Davi não estava interessado em liberar verdadeiro perdão sobre Simei. Mas Davi pode ter se agarrado a outro princípio. Sabe um princípio que vai aparecer no Novo Testamento que diz assim, no que depender de vós, quem é que sabe completar o versículo, né? No que depender de vós, alguém? Olha aí, rapaz, muito bem. No que depender de vós, tende paz com todos, ok? Então, Davi ele está buscando costurar o quê? A paz. A paz com seus inimigos. Davi está prometendo para Simei. Tudo bem, Simei, você não vai morrer. Eu juro, me coloco sob juramento. Eu não vou mandar matar você. Não vou matar você. Não vou permitir que isso aconteça durante o meu reinado, pelo menos, né? Davi busca paz com seus inimigos. Mas eu falei que Davi pode ter aqui mais alguns interesses ao liberar essa garantia de paz com Simei. Quais são os interesses de Davi? Primeiro, evitar um novo conflito. Simei é benjamita, Davi sabe disso. E tem ali quantos homens de Benjamim? 1000 homens de Benjamim. E Davi, para chegar em Judá, ia ter que passar por qual tribo? Benjamim. Então, uma atitude de Davi aqui, impensada, colérica, como queria
Abisai podia resultar não na reconciliação com as tribos, mas numa guerra, numa confusão aqui com pelo menos uma das tribos. Talvez mais de uma, já que Simei se mostra aqui como parente também das duas tribos de José. Outra questão. Ao não punir, ao decidir não punir alguém que fez algo tão desonroso como Simei, Davi está dando um exemplo para os demais inimigos que ele pudesse ter em Israel. Ele estava mostrando para as outras tribos que não haveria retaliação no seu retorno. Eles podiam ficar tranquilos. Aqueles que apoiaram Absalão contra ele não precisavam temer. Davi não está voltando para trazer juízo, punição. Ele está voltando para fazer reconciliação. Eles podem se aproximar de Davi e eles podem receber Davi também. Se Davi deixou de punir até mesmo alguém como Simei, ele está pronto realmente a buscar a paz com todos, a paz com os inimigos. Bom, Davi, como eu disse para você, se encontraria com pelo menos duas pessoas aqui que ele considerava inimigos. A primeira é Simei. E a segunda? A segunda não vai dar tempo para a gente ver hoje. A gente vai ver no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero terminar apenas trazendo aqui uma reflexão para nós, meus irmãos. Primeiro, quem nós éramos diante de Deus? Qual era a nossa relação com Deus? Qual era a nossa situação, o nosso status diante de Deus? Romanos capítulo 5, verso 10, mostra isso como outros textos na Bíblia. Também texto não falta para mostrar isso. Olha o que Romanos 5, 10 diz. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos amigos. Deus não olhava dos céus para nós e via, olha como eles são bonzinhos. Olha como eles me desejam tanto. Olha como eles estão tão interessados em mim. Eu tenho que salvar esse povo. Preciso salvar. Sou constrangido a salvar. Porque são pessoas tão boas, tão maravilhosas. Meus irmãos, Deus vê o que o homem não vê. Deus via o nosso coração. Ele via os nossos pensamentos, as nossas intenções. E elas não eram diferentes daquelas pessoas que hoje estão aí, buscando outra coisa para alegrá-los, que não é o Senhor. Quantas pessoas nesse feriado não vão voltar para casa, porque se encontrarão com o salário do seu pecado. Quantas pessoas estão desperdiçando a vida em rebelião contra Deus. Elas podem até dizer assim, eu amo o Senhor, mas a vida delas mostra o quê? Eu não quero saber o que Ele pensa ao meu respeito, eu quero curtir. Eu quero fazer o que me dá na telha. Quantas pessoas até que se dizem cristãs não estão pulando carnaval, mas estão vivendo como inimigos de Deus, dentro das igrejas e não experimentaram reconciliação, porque continuam agarrados num relacionamento afetivo com o pecado e não com Jesus, e não com Deus. Continuam escravizados pelo pecado e não desfrutando do relacionamento de amor que há na família de Deus. E todos nós, sem exceção, éramos assim. Todos nós andávamos segundo as inclinações do nosso coração pecaminoso. Todos nós trocávamos Deus pelo pecado. Todos nós.
Éramos inimigos de Deus. Mas algo aconteceu. O Senhor não fez cair sobre nós o seu juízo. O Senhor não nos destruiu, não derramou o inferno sobre nós. Por quê? Porque Ele mandou o Filho dele. E o Filho dele tomou o nosso lugar. E o Filho dele foi o nosso escudo contra o juízo de Deus. E o Filho dele recebeu esse juízo todo de uma vez. Ele foi moído. Ele que não conheceu o pecado, foi tratado como pecado por nós, quando éramos inimigos de Deus. O Senhor nos mostrou amor. Ele recebeu a ira do Senhor, que o nosso pecado merecia. E nós recebemos o quê? Reconciliação. O Filho de Deus moído como se um pecador ele fosse. Eu, inimigo, recebido como se filho eu fosse. Adotado na família dele. Meus irmãos, que amor é esse que o Senhor nos mostra na cruz? Que amor é esse que nós vemos aqui na ceia? Em que o Filho de Deus, sem pecado, puro santo, é despedaçado por um pecador como eu, para que eu agora seja filho. E se Deus me amou assim? E se Deus me deu um perdão tão grandioso como esse? Como é que eu posso agora olhar para outros pecadores e dizer: eu não posso perdoar, eu não posso me reconciliar com você? Eu não posso. Aquele que muito foi amado, muito ama. Aquele que muito foi perdoado, perdoa. E que nós possamos aprender aqui a liberar perdão, a ter paz com todos, a buscar reconciliação, assim como fomos reconciliados com o nosso Salvador. Vamos orar?